versículo 46 até o versículo de número 48, aliás, 49. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ore para que Deus fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, queremos antes de tudo, Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados, mas te agradecer por tua graça que se evidencia todos os dias em nossas vidas. Alimenta-nos a tua palavra, glorifica o teu nome, sê conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema Natal geralmente é abordado com mais ênfase a partir do final de cada ano, chegando o mês de dezembro. No entanto, nós devemos entender que deveria ser um hábito nosso nos aprofundar neste tema durante todo o ano, pelo simples motivo que isso não tem a ver com o calendário, isso tem a ver com as escrituras sagradas. E se a Bíblia gasta capítulos inteiros dos evangelhos relatando o nascimento de Jesus, é porque Deus quer que nós venhamos a dar a determinada importância a esse evento que é o nascimento de Cristo. Nós sabemos que a cultura secular tem tentado distorcer a respeito da história do nascimento de Cristo, trazendo ilustrações ou eventos ou narrativas concorrentes, como histórias de Papai Noel, etc. O mais grave diante disso tudo, meus irmãos, é perceber que muitos crentes simpatizam com esta ideologia, muita tranquilidade, de denominá-la como satânica, uma vez que o objetivo é desvirtuar do ensino bíblico a respeito do nascimento de Cristo e a sua grandiosidade. E o grande mentor que constantemente tenta desvirtuar o nascimento de Cristo e a sua grandiosidade nada mais é do que o próprio Satanás. Portanto, nós não deveríamos compartilhar ou compactuar diante dessas ideologias. Mas nós não estamos aqui, meus irmãos, para tratar de aspectos apologéticos que diz respeito à história do Papai Noel ou como o comércio e a indústria se utilizam desses temas. Estamos aqui para ouvir Deus falar conosco através das Sagradas Escrituras. E nesse sentido nós iremos entender o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado do Natal, a partir das palavras da própria mãe de Jesus Cristo, que é Maria, através do Cântico de Maria. E essas palavras introdutórias do Cântico de Maria trazem verdades profundas a respeito do Natal, do nascimento de Cristo, a partir dessa experiência que ela teve com Deus. Maria, meus irmãos, muitas vezes, na maioria das vezes, é esquecida dentro da igreja evangélica, porque os evangélicos, nós evangélicos, temos uma mania, uma prática muito errônea, que é a prática de desconsiderar tudo que nos faz lembrar do velho homem. E na maioria de nós que viemos de contexto católico, o velho homem remete para essas experiências que nós tivemos quando nós éramos católicos romanos, e como a Igreja Católica dá uma ênfase exacerbada e muitas vezes extra-bíblica, nós bloqueamos Maria nas nossas temáticas, nos nossos púlpitos, mal falamos da pessoa de Maria. Só o fato de eu estar falando agora de Maria, alguns já estão, às vezes, se esquivando e achando estranho. Um pastor protestante falando de Maria no púlpito. Será que esse pastor virou mariano? Meus irmãos, nós devemos de fato quebrar estes preconceitos. Nós não devemos ter estas práticas, uma vez que a pessoa de Maria é nas Sagradas Escrituras com determinada honra dada pelo próprio Deus, onde a própria Maria relata através de seus lábios que ela será tida como bem-aventurada. E de fato é assim, meus irmãos. Se o próprio Deus, através do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, exalta a pessoa de Maria no sentido de honrá-la por ser objeto de tão grande feito, por que nós iríamos esquecê-la ou deixá-la ao relento histórico? Meus queridos irmãos, não deve ser assim. Todavia, não estamos aqui também para cima de Cristo Jesus. Ela tem o seu lugar na história, na teologia, nas Sagradas Escrituras, mas a supremacia de Cristo não deve, de fato, jamais ser deixada de lado, mas deve ser pregada como, de fato, o é nas Sagradas Escrituras. E nesse sentido, meus irmãos, nós iremos aprender
através da própria experiência da mãe de Jesus, como nós devemos nos portar com a pessoa de Cristo, como nós devemos nos portar com o nascimento de Cristo. E aí nós vamos entender que a própria Maria conseguiu seu lugar, coisa que as pessoas muitas vezes a colocam num pedestal, numa estátua fora do seu devido lugar. Vamos então entender através das palavras de Maria o verdadeiro significado do nascimento de Cristo, o sentido do nascimento de Cristo. E quando eu falo verdadeiro significado do Natal, não estou falando do verdadeiro significado de uma data que está no calendário onde se celebra as luzes das árvores. Estou falando do Natal, o nascimento bíblico de Cristo histórico, não somente o evento que é celebrado pelo mundo ocidental todo o final de ano. É muito mais do que isso, é o nascimento de Cristo. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o verdadeiro significado do Natal consiste em salvação. Isso significa Natal. Natal, meus irmãos, é sinônimo de salvação. Por isso que houve toda uma expectativa e, na verdade, houve todo um louvor, toda uma alegria reacionária aos eventos messiânicos e proféticos do nascimento de Cristo. Porque aqueles judeus que perceberam que estava se cumprindo aquela profecia do nascimento de Cristo, concebia que estava ali chegando a sua própria salvação. Era assim que eles entendiam, os judeus zelosos, os judeus sábios, judeus que eram de fato guiados pelo Espírito Santo. Eles entendiam, se nasceu o Messias, então nasceu a salvação. E foi assim que Maria também entendeu. Maria entendeu o nascimento de Cristo como a sua salvação. Nasceu de fato o sol da justiça, como foi profetizado em Malaquias capítulo 4. Nascerá o sol da justiça. Que justiça? Daquele que irá me subir. Cruz. Foi assim que Maria entendeu, meus irmãos. Por isso que nesse cântico de alegria, neste hino que ela entoou ao próprio Deus, ela enxergou o próprio filho dela como seu salvador. Então Maria não se colocava nem em pé de igualdade, muito menos superior ao filho. Na verdade, Maria enxergava Jesus Cristo como o seu próprio Salvador. Ela olhava para o seu ventre, olhava para a sua barriga e olhava e entendia que ali dentro estava aquele que era do inferno. Mulheres, vocês conseguem conceber isso? A mulher grávida, ela olhar para o seu ventre e ela conceber, aqui dentro mora o meu Salvador. Eu estou gerando o meu Salvador, na verdade, em termos gestacionais, porque quem gerou foi o Espírito Santo. Aqui dentro mora o meu Salvador. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É uma alegria que somente Maria pôde experimentar. Ninguém experimentou algo tão maravilhoso. É por isso que ela diz no versículo de número 46 e 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Como Maria entendia o Natal? Salvação. Como Maria entendia o nascimento de Cristo? Como seu Salvador. Como nós devemos encarar o Natal? Um momento de festa, de alegria, de comer panetone, de comer aquela mesa farta da ceia, confraternização, troca de presente. Meus irmãos, é um momento que deveria gerar alegria e temor em nossos corações, lembrança e memória do nascimento de Cristo, que iria culminar na cruz, ou seja, redenção, ou seja, salvação. A salvação em Cristo Jesus. Então nós deveríamos olhar para o Natal com maior apreço e temor, não simplesmente como festividade histórica agendada pelo calendário romano e adaptada, emprestada pela igreja evangélica, muito mais do que isso. Por isso que eu disse introdutoriamente que o Natal, na verdade, não é dia 25 de dezembro, o Natal tem 365 dias por ano. Pastor, é pecado então celebrarmos no dia 25? Não, se não é pecado, se é nosso dever celebrar todos os dias, então não é pecado celebrar no dia 25. Mas é pecado dar uma ênfase maior? Claro que não. Desde que nós entendamos a expansão desse tema, que se estende por toda a nossa vida e todos os nossos dias. Maria enxergava Jesus como um Salvador. Isto implica que Maria, ela considerava a si mesma como uma pecadora. Isso pode escandalizar muitos católicos conservadores. E nesse sentido, com todo respeito a nossos queridos católicos, eu não devo deixar ou me esquivar de expor o que está nas Sagradas Escrituras. Se Maria chamou Jesus Cristo de Salvador, significa que ela estava admitindo que precisava de salvação.
E se ela precisava de salvação é porque ela era pecadora. E porque ela era pecadora, ela sabia que iria para o inferno se Deus não tivesse providenciado um Salvador. Meus irmãos, se isso é bíblico, se está nas Sagradas Escrituras, por questões de ética, cultural, etc., não vou deixar ou me esquivar de expor as Sagradas Escrituras. Maria, sim, era pecadora. E se Jesus não tivesse vindo e morrido por ela na cruz, ela iria sim para o inferno. E ela entendeu isso, ela não tinha dificuldade com isso, ela não tinha dificuldade de entender que ela era pecadora. Provavelmente, meus irmãos, se Maria estivesse viva, ela iria sofrer e chorar muito ao ver os seres humanos exaltando a sua pessoa num nível que a Bíblia não coloca. Então, meus irmãos, Maria entendia que o significado do Natal era, em primeiro lugar, salvação, em segundo lugar, redenção, porque ela enxergava Jesus como seu próprio Redentor, e nesse sentido ela chamava Jesus de Senhor, e também se colocava como sua serva. Versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, que é o Adonai do Antigo Testamento, que é o Kyrios do Novo Testamento, Senhor de escravos. E o meu espírito é o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua escrava. Olha como Maria relata acerca de si mesma. Maria chama a si mesma de escrava de Deus, escrava de Jesus. Não, pastor, Maria era mãe de Jesus, não era escrava de Jesus. Ela estava dizendo, ela chamou Deus de seu Senhor e considerou a si mesma como serva. E a palavra serva aqui não é uma palavra amena, é uma palavra agudamente pesada no que diz respeito ao adjetivo de considerar a si mesmo como, porque é a palavra doulos, que significa escrava. E Maria não tinha dificuldade de enxergar a si mesma como escrava do Senhor, então ela sabia que iria nascer o seu Redentor. Mesma perspectiva teológica de Jó, eu sei que meu Redentor vive. Mas o Redentor de Maria vivia dentro do seu próprio ventre, por isso que ela estava alegre. Maria não tinha problema nenhum em reconhecer a si mesma como escrava de Deus, quando muitos crentes hoje em dia têm dificuldade como escravos de Deus. Pelo contrário, ficam tentando colocar Deus na parede, profetizando, decretando, etc., como se Deus tivesse obrigação alguma. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, salvação, em segundo lugar, redenção, em terceiro e último lugar, o significado do Natal significa uma grande obra, e era assim que Maria enxergava, como uma grande obra, versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Por que Maria que o nascimento de Jesus era uma grande obra, onde Deus fez grandes coisas? Não só pela natureza sobrenatural, miraculosa do nascimento de Jesus, nasceu quando Maria de fato ainda era virgem, não só pelo fato de ter sido concebido Jesus pelo poder do Espírito Santo, mas isso já se tornaria em si, por sua própria natureza, uma grande obra, mas pelo fato de que Maria olhava para o seu ventre e sabia que ali dentro estava o... Você consegue conceber isso, mulher? Você já imaginou você que é mulher olhar para o seu ventre, para a sua barriga, grávida, e pensar, aqui dentro está o próprio Deus encarnado? Isso é uma grande obra. E de novo, só Maria teve esse privilégio. Não porque ela era santa, porque ela era pecadora, mas porque Deus a olhou com amor. E ela, nesse sentido, ela se sentiu humilde no sentido de uma pessoa que graça. Por isso ela diz no versículo 48, contemplou na humildade da sua serva. Humildade aqui não é sentimento, não é que Maria tinha um sentimento humilde, é a pobreza espiritual dela. Ela quer dizer o seguinte, eu não tenho nada para oferecer para Deus. O que eu posso oferecer ao Senhor para que tenha algo em troca? Eu sou humilde. Humilde em que sentido? Pobre, miserável espiritualmente. Mas Deus concedeu esta graça, esse privilégio. Na verdade, meus irmãos, o Natal é celebrar uma grande obra. Mas essa grande obra tem sido historicamente reduzida apenas a títulos de marketing, de comércio e de indústria. E muitas vezes existem crentes que simpatizam com esses movimentos de comércio em torno do tal Papai
ou pai deles, chamado Noel. Meus queridos irmãos, este é o verdadeiro significado do Natal, este é o significado do Natal para Maria, e esse é o significado do Natal que devemos entender. O que significa o Natal? E quando o seu filho perguntar, mamãe, pai, qual é o verdadeiro significado do Natal? Você responde, significa salvação, significa redenção, significa uma grande obra. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.